Olá, queridos, boa noite a todos. Os amados da IDPB Parte 10, é um prazer estar mais uma vez com vocês aqui. Vamos conversarmos um pouco a respeito da palavra de Deus. Eu gostaria de falar sobre o resultado dessa situação que nós estamos passando. Não só a questão de resultado, mas a posição da igreja, qual a atitude que a igreja vai ter, ainda que os templos sejam reabertos, o confinamento seja liberado, que papel devemos ter? O que é que nos diz a palavra de Deus? Qual o exemplo que temos a seguir? Né? Diante de todas essas situações de confinamento, ela pegou todo mundo, né? Todos os segmentos da sociedade, os bares, as lojas, os restaurantes, fábricas, inclusive nós, igrejas. Nós fomos atingidos em nosso tempo, no nosso ajuntamento de celebração, tanto durante a semana, como também no domingo, né? E a gente ficou assim um pouco atordoado, ainda que a gente trabalhasse com células, mas a gente ficou um pouco atordoado, porque o ajuntamento deveria ser bem restrito, né? Até delimitado até uma distância de 1 metro. E isso nós tivemos que nos ajustar à internet, a usar as mídias sociais e os meios virtuais para nos comunicar e até pregar. Nós multiplicamos em pequenos grupos, células que estão funcionando aqui no Xangri-Lá e até mesmo fora aqui do bairro. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus que fala sobre o resultado de uma perseguição. Qual foi o resultado dessa perseguição e por que Deus permitiu essa perseguição? Aqui em Atos capítulo 8, do verso 1 ao 4, ele diz assim: E também Paulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Aí o verso 4 diz uma palavra assim que nós precisamos nos ater a ela. Ela diz assim: Mas os que andavam dispersos, vou repetir, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Isso aconteceu no início da igreja primitiva. Uma igreja vibrante, uma igreja cheia de sinais, milagres, de maravilha e de multiplicação. Se você ler a partir do capítulo 2, onde há o batismo com o Espírito Santo, até acho que o capítulo 10, você vai ver que a igreja se multiplicava. Ela se multiplicava. A palavra de Deus diz que a cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Isso é muito recorrente a partir do capítulo 2. Mas aqui no capítulo 8, nesses versos que nós lemos, principalmente no versículo 2 e 4, diz que foi desencadeada uma perseguição para a igreja em Jerusalém. Lá onde estava a igreja em Jerusalém, era a igreja nascente, a igreja primitiva, a igreja que ainda estava florescendo, ainda precisando de algumas diretrizes para se consolidar. Mas lá em Jerusalém, os milagres e as maravilhas estavam acontecendo. O coxo da porta do templo chamada Formosa foi curado.
Pedro e João foram encerrados na prisão e Deus os libertou de forma miraculosa. Então, o povo ali de Jerusalém tinham visto os milagres e maravilhas e estavam ali consolidados. A igreja estava consolidada em Jerusalém. Só que tinha um porém. Lá em Atos, no capítulo 1, verso 8, essa igreja borbulhante, cheia do Espírito Santo, aconteceu algo tremendo com ela. A promessa do Senhor se cumpre aqui na sua igreja. Atos capítulo 1, verso 8. Ele diz assim, olha: mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Era esse o propósito de Deus. Era esse o objetivo que Deus queria com essa igreja. É que ela realmente fosse cheia, poderosa, cheia do Espírito Santo. E ela fosse testemunha em todas as regiões, a começar por Jerusalém e até os confins da terra. Ou seja, essa igreja que estava ali, que tinha florescido, que tinha se consolidado em Jerusalém, ela não tinha limites. Não havia limites para ela. Porque nesse texto que acabamos de ler, ele diz: até aos confins da terra. Ou seja, Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Por que tudo isso aqui? Por que esse derramar extraordinário do Espírito Santo? Por que essa capacitação para ser testemunha? O texto mesmo diz: para que eles anunciassem o Evangelho do Senhor em todos os lugares, em todas as vilas, em todas as cidades, no mundo, nos continentes, aonde essa igreja fosse, ela deveria ser uma igreja proclamadora, ela deveria ser uma eclésia, trabalhando fora do templo, fora das suas paredes, para alcançar o objetivo que era anunciar o Evangelho a toda criatura. Lá em Lucas, Jesus dá essa orientação de forma bem antecipada. Jesus havia ressuscitado e ele, nos 40 dias que ele ficou após sua ressurreição, ele conversou com os discípulos. E já quando estava próximo da sua ascensão, ele chamou os apóstolos e deu para eles umas diretrizes. Ele disse: olha, vocês devem ficar em Jerusalém. Vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E foi isso que eles fizeram. Eu estou conversando de trás para frente, para que você compreenda de onde veio, por que essa situação no capítulo 8. Jesus deu uma ordem: olha, eu tenho uma promessa para vocês e quero dar uma ordem para que essa promessa se cumpra. Fiquem em Jerusalém. Então, querido, essa igreja atuante, borbulhante, poderosa, cheia do Espírito Santo, ela precisava e precisa hoje ser eclésia. Ela precisa ser o chamado de fato para fora, né? Ela precisa atuar lá fora, onde há carência, onde há morte, onde há trevas, onde há uma necessidade de que esse evangelho seja pregado. A situação que nós estamos passando hoje é diferente em termos de perseguição. Nós não estamos sendo perseguidos. Há uma situação pontual de um vírus que está permeando a nossa cidade, o nosso país. Mas o Senhor tem usado essa situação, essa estratégia, usando essa circunstância para nos levar lá fora. E eu acredito que, mediante essa nossa ação lá fora como eclésia, trabalhando nos lares,
pregando o Evangelho, haverá muitas pessoas que precisarão, que quererão ouvir a nossa palavra, a palavra que nós temos do reino de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, é hora de ser eclésia. Não é uma perseguição que estamos sofrendo, mas precisamos olhar lá na frente. Como é que o Espírito Santo está soprando a sua palavra, está nos dirigindo, nos conduzindo? Para que lado é? Ele está nos levando para fora, Ele está nos levando para as casas, Ele está nos levando para as famílias, Ele está nos levando para as pessoas que, né, ao final dessa situação de caótica de coronavírus, de empobrecimento, de miséria, de fome, de sede, nós tenhamos a palavra para elas. Nós tenhamos o alívio para elas, a palavra de esperança, a palavra de fé. Então eu quero encerrar dizendo, Igreja do Parque 10, vamos estar atentos àquilo que o Espírito Santo está soprando para nós, está falando para nós, e que possamos estar atentos a essa voz, a esse soprar do Espírito Santo, e possamos obedecer, porque certamente haverá uma grande colheita. Há inúmeras famílias e almas sedentas para ouvir do Evangelho, e nós somos os pregadores para esse tempo, para esse momento, para essa situação. Um abraço a cada um de vocês. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que Deus esteja ouvindo a sua oração. Deus esteja cobrindo a sua casa com seu sangue poderoso, guardando você de todo mal e usando você como instrumento de cura e de evangelho. É o que eu oro, eu peço e eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Um abraço a cada um de vocês, querido. Deus seja com vocês.